Olá, estamos aqui juntos mais uma vez com um novo formato, o formato agora de podcast, um programa de entrevistas leve, descontraído, gostoso para você participar e conhecer tudo o que existe dentro da área da saúde, da beleza, qualidade de vida. E para isso, eu vou trazer pessoas muito interessantes, convidados, e eu tenho aqui minha grande querida amiga e produtora, Maura Raias. Maura me ajudou a produzir esse programa. É um programa que sempre esteve no meu coração, produzir algo que pudesse trazer para você uma informação com um ponto de vista diferente. Então, Skin News inaugura hoje um podcast, uma nova era na nossa vida, não é mesmo, Maura? Bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, Si. Tudo bem com vocês? A gente vai falar hoje sobre um tema que está na vida de todo mundo, que é o envelhecimento, né? Todo mundo se preocupa muito com o envelhecimento e talvez envelhecer seja uma das palavras mais temidas, né, das pessoas, mas também é a que mais nos acompanha ao longo da vida, né? A gente costuma brincar que a outra opção não é a mais legal, então é melhor envelhecer. É bom envelhecer, né? E para isso, gente, para inaugurar o primeiro programa, eu tinha que trazer uma pessoa muito especial, uma pessoa que entendesse também da nossa cabeça. Porque todo mundo está tão preocupado hoje em fazer procedimento estético, em rejuvenescer, em não envelhecer, e esquece muitas vezes que nós não temos só corpo, nós temos cabeça também. Por isso eu trouxe aqui hoje a Simone Teodoro, uma amiga, que de paciente virou amiga, né? A Simone é clínica, psicóloga clínica, especialista em inteligência emocional, e a gente estava conversando agora há pouco antes, eu falei, Simone, eu conheço tão bem você, mas na hora de te apresentar você tem tantas coisas boas para falar que eu prefiro que você se apresente. Obrigada pelo convite. Sempre que a gente pensa, né, em falar sobre a parte de medicina, quando a gente pensa da parte da fisiológica, a gente esquece um pouquinho essa questão da saúde mental, e eu acho que a minha conexão com você, sim, foi justamente essa, porque você não esquece, né, que a gente tem que cuidar do corpo e da mente. Então, obrigada pelo convite, espero que seja bastante produtivo para todo mundo que estiver assistindo. E hoje, o primeiro tema que nós queremos abordar é sobre envelhecimento. Porque eu não sei você, mas eu estou cansada de ver pessoas prometendo que você não vai envelhecer, que você vai rejuvenescer e com 1000 técnicas. Mas, na verdade, a gente sabe que envelhecer é um privilégio, porque só envelhece quem está vivo, né? Então, como que a gente pode envelhecer de uma maneira mais saudável, mais leve, mais gostosa, né? Envelhecer faz parte da vida, mas escolher como envelhecer é uma questão de atitude. Então, muitas atitudes que a gente pode tomar hoje na vida vão fazer com que a gente envelheça de uma forma melhor ou pior. Então, ter essa opção e ter esse conhecimento faz toda a diferença na vida. A gente fala muito sobre tratamentos estéticos. São bons, muitas vezes são bons, mas se a tua cabeça não estiver legal, eu brinco muitas vezes, né? Quem já fez toxina botulínica não é varinha mágica. A gente muitas vezes pensa que a toxina vai transformar a vida da gente. E a gente muitas vezes pensa que o tratamento estético vai mudar o que tem por dentro, no nosso coração, no nosso pensamento. E não é bem assim. Aí você se decepciona com os tratamentos. Muitas vezes você fica, entre aspas, dependente emocionalmente. E aí sua toxina está indo embora, você já começa a ficar insegura. Mas será que é só isso? Será que não tem muito mais, né, Simone? O que você acha? Eu queria colocar, a minha primeira pergunta era justamente sobre isso, porque a gente pouco fala sobre envelhecer na sociedade, né? A gente fala sobre rejuvenescer, né? Sobre não envelhecer. Então, vamos evitar de ficar velhos. Por quê? Porque a velhice é uma coisa feia, né? É uma coisa ruim. Velho é tudo aquilo que... Velho, quando você pensa em velho, o que é velho, gente? Velho é aquilo que está já gasto, né? Já foi muito usado. Já vamos trocar essa mesa velha. Vamos dar essa roupa velha. Não quero mais esse copo velho. Então, tudo que é velho está ligado ao que está acabando, ao que não serve mais, ao que não presta mais. E aí eu fui lá olhar a etimologia da palavra velho, né? Da onde que vem isso, né? Da onde vem essa sensação de que o velho tá deteriorado, né? E, na verdade, não é isso, né? A palavra velho, ela está ligada
É do latim, né? A origem é do latim. Mas a origem do latim, ela também está muito ligada a uma palavra chamada vetus, da qual surgiu a palavra veterano. E da qual também surgiu a palavra veterinário, que tem conexão com veterano, porque na Idade Média, quem cuidava dos animais eram pessoas que tinham experiência, portanto, veteranas. E aí, daí surgiu o termo veterinário. Interessante, né? Muito legal. Mas o velho não está necessariamente... Está ligado, obviamente, àquilo que está acabando, porque sabemos que as nossas células vão se deteriorando, morrendo, inclusive as células cerebrais, né? Aí a Simone vai contar um pouco para a gente como é que funciona o envelhecimento na cabecinha da gente. Mas está ligado também ao acúmulo de conhecimento, ao acúmulo de experiências, né? Por que a gente não olha para o envelhecimento, como os orientais, por exemplo, que têm uma visão um pouco diferente da nossa, do Ocidente, né? Eles olham o velho como um sábio. E a gente, no Ocidente, a gente tem essa mania, né, de olhar para o velho como aquele que já tem que ficar lá encostadinho. O que você acha, Simone? Então, isso vem realmente de uma construção social, né? Então, a forma com que a gente estabelece a relação com os idosos, a gente vai passando, e tem algumas crenças, né? E a gente vai passando isso de pai para filho. Então, antigamente, falava-se muito em sabedoria, né? Não era o conhecimento, era a sabedoria. Então, os idosos, eles eram os mais sábios. Eles passaram por mais experiências e aquilo trazia uma certa sabedoria. Hoje, com esse acúmulo de informações, redes sociais, em tudo que é lugar você consegue uma resposta rápida para aquilo que você quer, a gente confunde um pouco a informação com o conhecimento e com a sabedoria, que são coisas distintas. Então, os jovens, eles têm muita informação, mas eles não têm a sabedoria, não têm a maturidade. E conforme essa construção, né, de que o velho, né, o idoso é o obsoleto, é aquele que não serve, é improdutivo. Então, como a gente faz parte de uma sociedade capitalista, está muito associado à produtividade. Então, se tiver uma ideia de que eu não sou produtivo, eu não sirvo. Porque se a gente vive, né, para produzir, para gerar riqueza. E o velho fica, né, o idoso fica nesse lugar, né, sobre o envelhecimento. A gente fala velho não no sentido pejorativo, né, mas nesse envelhecer. Então, depende de nós a forma com que a gente vai lidar. Mas, como eu já havia falado, a gente conversou um pouquinho nos bastidores, o envelhecer, ele entra nos medos que nós temos enquanto humano, que seria de morrer, o de envelhecer, o de adoecer, de ser, né, de não fazer parte, de não pertencimento. Então, se eu não mudar este conceito, nós vamos ser pessoas que também vamos cair nessa armadilha de achar que, né, que não estamos servindo mais. Agora, dentro dessa construção social, pensando na parte de saúde mental, o que muda é eu cuidar de mim. Então, o meu autocuidado. Porque se eu me vejo dessa forma, eu vou aceitar os rótulos que me colocam. Então, o autoconhecimento, não ter essa distorção de imagem, seja ela a imagem, né, a que reflete no espelho, como esse autorreconhecimento, né, o que está dentro, porque a gente confunde um pouco a autoestima, né, porque é porque eu como a minha estima. Então, não tem a ver só com a aparência, tem a ver com o meu pertencimento, tem a ver com a utilidade que eu sinto que eu tenho, a minha responsabilidade, né, no como social. Como você se sente em relação ao mundo. Como você se posiciona frente, né, às relações sociais que nós temos, né, os vários papéis que a gente ocupa. Então, se a gente estiver atento a isso, é menos sofrido envelhecer. E acho também, que eu queria que a Simone falasse um pouco disso, que a gente tem pouco conhecimento do que acontece no nosso corpo com o envelhecimento. Talvez porque a gente não queira, depois quero que você conte a história que você contou nos bastidores. Talvez porque a gente não tenha esse contato, porque a gente não quer envelhecer, a gente evita, então a gente não quer nem saber o que acontece. Mas eu acho que é importante a gente... Porque conhecimento é poder, né, gente? Sim. Se a gente tem conhecimento, a gente pode mudar as coisas, né? Então, assim, queria que você falasse, Simone, do ponto de vista físico, e aí vamos falar do ponto de vista psicológico também, o que acontece no corpo
quando o corpo começa a envelhecer? É muito importante, eu acho que é tão pertinente essa nossa conversa, e eu acho que a gente tem que cada vez mais nos grupos estimular esses debates, né? Porque o envelhecer faz parte da vida, é como uma planta, né? Ela nasce, ela cresce, ela floresce, ela entra em senescência e ela perece. Né? Só que o ser humano, isso como você falou, ele tem medo de ser deixado de lado, ele está vivo, ele quer fazer parte de um todo. Então, quando a gente começa a estudar o porquê nós envelhecemos, nós entendemos que existem 2 tipos de envelhecimento. O intrínseco, que é o de dentro para fora, e o extrínseco, que é o de fora para dentro. O intrínseco, ele é o envelhecimento genético, as células somáticas elas vão diminuindo a sua velocidade de renovação celular. Nós temos alterações porque muitas vezes as células estão se replicando, elas podem entrar numa anomalia e provocar tumores, cânceres, né? Então, isso tudo faz parte do processo de replicação. Então, de dentro para fora, você pode ter processos inflamatórios, você pode ter alterações que estão geneticamente determinadas. Mas temos também o envelhecimento extrínseco, que é o que o meio ambiente vai atuar sobre você. Então, a exposição solar, hábitos de vida, cigarro, sol, coisas que você pode até ter controle sobre elas, né? Porque sobre a sua genética, você tem consciência, mas você não tem controle. E muitas vezes nem tem a ciência disso, de fato, né? Então, quando eu falo que a gente pode interferir sobre o processo de envelhecimento, isso é muito legal, porque você pode, sim, optar por escolhas que façam você envelhecer de uma maneira mais leve. Então, a escolha de alimentos, a escolha de prática de exercícios, o bem-estar físico e emocional, então tratar a sua cabeça, porque você pode ter sim uma melhora do seu desempenho cerebral, dependendo de como você está se aceitando nesse processo. Então, é óbvio, o envelhecimento ele é fisiológico, mas você consegue interferir sobre ele, não só com procedimentos estéticos. É isso que, para mim, é cada vez mais claro, principalmente porque eu trabalho nessa área, eu preciso alertar as pessoas de que elas podem interferir nos seus processos, não só através de procedimentos, que são legais, né? Porque às vezes você fala, e até outro dia eu estava conversando com meu marido, e ele, olha, Simone, cuidado com o que você vai falar, porque às vezes você pode falar que não vale a pena fazer coisas dermatológicas, você está falando contra você? Não estou falando contra mim. Acho que é muito legal, eu tenho que falar o que eu tenho de bom para oferecer para os meus pacientes, mas eu tenho que dizer que não é só isso. E eu brinco às vezes, né? A Clínica Simone Neri não é o portal da juventude. É um espaço onde você vai conhecer as formas de envelhecer melhor. Uma coisa que é interessante a gente conversar aqui tem o envelhecimento intrínseco e extrínseco, né? Tem coisas, genética que a gente não pode mudar e tem coisas que a gente pode mudar, obviamente. Eu posso ter hábitos saudáveis e tal. Mas, assim, por que tem pessoas... Quero que vocês falem disso. Por que tem pessoas que envelhecem tão bem, né? Que chegam, sei lá, aos 90, 100 anos de boa. E tendo maus hábitos, né? A gente verdade, sabe. Né? Meu avô, por exemplo, fumou até o dia de morrer, né? Já estava no hospital, mas até o dia de morrer fumou. Por que tem pessoas que envelhecem melhor, né? Que o envelhecimento não afeta tanto a disposição, ou, enfim. E tem pessoas que começam a chegar aos 60, aos 70, já estão super cansadas e, enfim, com vários problemas de saúde. Por que vocês acham que isso acontece? Quer responder primeiro? Sim. Olha, eu acho que aí é genética, né? A gente não pode generalizar, mas assim, a grande maioria dos casos não acontece assim, né? Então, o paciente, mania de falar assim, mas a pessoa, ela opta por fumar, né? Ela vai ter uma vida? Pode ser, mas será que não vai ter um efizema no meio do caminho? Será que ela não vai ter uma dificuldade de locomoção e tudo mais? Então, mas eu creio que seja genética. Pode ser que a cabeça esteja junto? Aí a Simone vai falar, mas... Então, é que a gente vai ter que ter uma ideia do que é envelhecer bem, né? Por exemplo, a gente tem uma ideia que saúde é quando a pessoa está magra. E tem muita gente magra que não tem saúde. Então, a gente tem que ter isso muito claro. E tem muita gente gorda que tem uma super saúde. Nossa, tem uma atriz que eu sigo, eu esqueci o nome dela agora, aquela que fez o programa lá com
Paulo Gustavo, que ela era a Mariana Marcelina. Xavier, a Mariana Xavier, maravilhosa. Ela é maravilhosa, de uma disposição, e ela está sempre falando de saúde, ela sempre mostra, né, e quanto tem crítica em cima disso. E a mesma coisa com envelhecer. Então, às vezes, eu acho que a pessoa está bem de aparência, né, eu acho que ela está envelhecendo bem. O que acontece? Quando a gente coloca a aparência, essa condição de, né, a disposição física como prioridade, né? Falar, então, se ela está bem, se ela está com disposição, se ela está aparentemente bem, é porque ela está envelhecendo bem. Eu falo que, para nós, né, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando assim, de como eu me reconheço. Porque, às vezes, essa pessoa está bem e ela vai, né, por exemplo, buscar a parte de estética, de procedimentos médicos, porque ela nunca, se ela não se vê assim, né, ela nunca vai achar que está bom. Essas pessoas que fazem excesso, né, cirurgias plásticas, por quê? É uma distorção da própria imagem. Então, envelhecer bem, o que eu posso propor, né, como um direcionamento. Se eu me conheço, então, deu o exemplo do fumante. Se eu sou, né, uma pessoa que fuma, mas eu vou, de alguma forma, controlar as outras coisas, então vou mudar minha alimentação, vou fazer uma atividade física, eu vou minimizando algumas coisas, né, para ter qualidades em outras. Então, quanto mais eu me conheço, mais controle eu tenho sobre mim mesmo, né? Então, a gente fala, quanto mais eu tiver acesso às minhas dificuldades, às minhas limitações, mais fácil de eu ter qualidade de vida. Por quê? Eu não vou ficar esperando que montem um padrão para que eu siga, para que aquilo seja determinado como sendo bom ou ruim, né? Então, voltando um pouquinho nessa questão do como eu vou envelhecer bem. Primeiro, se eu falar sobre isso. Se eu lidar, né? Então, se eu lidar com uma realidade, nós envelhecemos. Então, a gente fala que é trabalhar com ciclos. Tem a infância, tem a adolescência, né? A gente tem a idade madura. E aí, quando a gente vai envelhecer, se eu passei por essas fases, se eu tenho uma referência boa de mim mesma e da minha história, vai ser muito mais fácil eu envelhecer. Porque eu tô como, né, autora da minha própria história. Agora, se em cada momento eu vou aceitando aquilo como, né, o que a sociedade coloca como uma verdade. Então, se para envelhecer eu tenho que estar com o corpo de menina de 30, de 20, e achar que isso é verdade, eu não vou, né, eu não vou conseguir lidar eu não vou ter uma autoaceitação. Então, todo o ciclo que nós passamos, inclusive do envelhecer, vai ter a ver com a forma com que eu vou lidar com esse externo. E acho que tem um pouco a ver aí, pensando no que a gente já falou, né, com o autoconhecimento como ferramenta para você se cuidar, né? Quer dizer, você vai lá, você vai entender a tua história, né? Eu queria que você falasse do caso de uma pessoa de 82 anos que você falou, né? Que com 82 anos foi buscar terapia. Para que fazer terapia com 82 anos, gente? Por quê? Porque ela precisa entender a história dela, né? Isso é muito bacana. E acho que do ponto de vista físico, essa coisa do excesso de procedimentos, aí quero que você fale disso, né? Porque você deve passar muito por isso, de pessoas buscando uma aparência que já não é mais possível, porque ela não vai acontecer, né? Aos 50 eu não vou parecer como eu parecia com 30. E talvez esse reconhecimento de que eu não sou mais a pessoa de 30 seja muito difícil, mas também o fato de eu entender que eu posso ser uma pessoa bonita, com autoestima, com bem-estar, com sonhos, com desejos aos 50, aos 60, aos 70, né? Então, eu queria entender, assim, do ponto de vista, primeiro, da mente, o que acontece na cabeça da gente? Né? Então, a gente só fala das coisas ruins, né? Ai, tô esquecido. Ai, tô cansado. Ai, né? Mas o que acontece? Como é que a gente pode fazer esse cérebro se alinhar, né? Para a gente poder olhar, porque eu acho que é um caminho que vai do corpo para a mente, da mente para o corpo, né? Então, como é que eu olho para esse corpo, para essa pessoa, para esse ser que eu sou agora, e consigo entender que eu não vou poder colocar 50 máscaras aqui para ser outra pessoa. Então, tem uma coisa que eu falo
que é interessante se a gente parar para pensar, até nesse exemplo da senhora que foi buscar a terapia, né, aos 82 anos. Algumas pessoas falavam, mas para que alguém com 82 anos vai fazer terapia, né? No caso dela, ela tinha uma necessidade de ressignificar a própria história, que era poder validar tudo que ela fez. Porque o que acontece? Muitas pessoas pensam que a terapia serve para quê? Para quem tem problema mental, para quem tem depressão, para quem tem algum trauma, para lidar com alguma perda. Também. Só que terapia é autoconhecimento. Então, se eu me conheço, eu vou ter mais, né? A gente fala em autonomia, não é autonomia só de ir e vir, não é autonomia só a física, mas é assim, de poder fazer escolhas, de aceitar o que vão dizer sobre mim, eu vou ser dona disso, né? Então, se você disser que eu estou ultrapassada, eu vou dizer, desculpa, mas isso é só uma percepção sua, né? Então, se eu tiver consciência disso, ninguém vai ter esse domínio sobre mim. Né? A gente vai ter... Você pode sofrer, você tem essa necessidade de aceitação, tem a família que pode te restringir em algum momento, mas eu sou dona da minha, né, da minha própria ideia, né? A gente fala desse eu. Então, pouco importa que idade eu vou ter. A gente não vai estar fixada nisso. Eu vou estar fixada no meu bem-estar, no que eu quero para minha vida, no que eu sonho. Então, o que ajuda? É eu ter planos, eu fazer, né? Mas aí eu vou dar uma de advogada do diabo. Fala, minha flor. Muitas vezes a gente tem essa plena aceitação, tá? Eu tô com 55 anos e eu tenho. Mas aí bate umas coisas que acontecem fisiologicamente, né? Depois da menopausa, tudo muda, né? A Maura até brinca que a menopausa é uma revolução. É uma revolução que vai te definir na segunda fase da sua vida. E aí não dá para negar. Eu me conheço, eu me aceito, mas eu morro de calor na madrugada, minha libido diminui, a minha produtividade cai. Então, assim, a terapia é fundamental para te dar esse autoconhecimento. Mas você não acha que também é interessante a gente trabalhar o desacelerar? Então, mas é aí que entra essa questão, porque a gente fala em autoconhecimento, né, e é também uma noção de um todo, né, a gente ter conhecimento de que sociedade a gente faz parte, de recursos que eu posso buscar. Então, assim, não existe como eu negar, não é porque eu estou bem, porque eu faço terapia, que eu não vou ter dores, que eu não vou ter calorão na menopausa, que eu não vou ter os sintomas de qualquer, né, se eu perceber, eu me conhecendo, vou perceber, peraí, eu ando muito para baixo, nossa, eu percebi que eu não tenho muita disposição, tenho dormido mal. Então, quando eu me conheço, também me ajuda a buscar ajuda antes. Não, e também, às vezes, aceitar algumas coisas. Por exemplo, o cabelo branco, né? Agora está todo mundo na onda vamos aceitar o cabelo branco. Isso começou na época da pandemia, muito porque também as pessoas não estavam mais dispostas a sair de casa para tingir o cabelo. E aí começaram a experimentar. Tem gente que não se identifica. A gente estava conversando lá atrás, né, nos bastidores, você falou que não. Eu ainda não, por causa do meu tom de pele. Mas para mim, assim, umas ruguinhas de vez em quando, eu também não ligo, não. Eu acho que a entender que vai chegar uma hora que o meu cabelo vai ficar branco e tudo bem se eu não quiser tingir. Eu vou ter uma ruga e tudo bem se eu não quiser fazer uma toxina ou alguma coisa, né? Eu acho que a terapia... Olha, gente, eu sou viciada em terapia. Eu adoro. A Simone é minha amiga, tá, gente? Ela não é minha terapeuta, mas eu tenho meu terapeuta e eu levo essas coisas. Olha, eu não tenho mais a energia que eu tinha. Tudo bem, eu faço exercício, mas eu não tenho pique mais para sair e ficar a noite inteira numa balada. Mas aceitar isso também faz parte, não é, Si? Sim. Então, mas por que isso acontece? Por que eu começo a perder a vontade, começo a perder a disposição? Bom, da parte fisiológica, porque você tem diminuição mesmo de alguns hormônios, você tem, talvez, diminuição de alguns neurotransmissores. Agora, se isso para você, no seu conhecimento, faz parte, vai impactar a sua vida, vai procurar ajuda para tentar solucionar. Não deu para solucionar, entender que faz parte do processo de senescência. Eu não vou continuar... Quantos atletas decidem, sabiamente, parar no auge? Por quê? Porque eles sabem que o físico deles não vai dar mais o potencial que eles tinham há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, né? Então, eu acho que essa aceitação da senescência é muito importante.
Porque eu acho realmente... E aí tem tudo a ver com autoconhecimento. Sim, mas eu entendo a sua pergunta, Maura, quando você diz, mas o que acontece? A gente tem uma ideia de que as coisas são lineares, né? Que se eu fizer isso, eu chego nisso. Só que nós estamos falando de subjetividade. Nós, seres humanos, o que para mim é muito incômodo, igual a gente estava falando, se o cabelo branco não te incomoda, pode ser que para mim incomode. E se eu aceitar isso, como, né, se eu não tiver que criar um padrão e todo mundo ter que seguir esse mesmo padrão, isso é se conhecer. Então, se eu falar, putz, eu não gosto mesmo de cabelo branco e você não vão me criticar, vão achar que eu estou criticando quem deixa. Não, só eu não gosto para mim, mas eu acho muito legal. Deixei, né, fiz a transição, deixei meu cabelo enrolado. Um monte de gente falou, não combina, né. Se eu estou tranquila com isso, por isso que a gente fala em autoconhecimento, dá uma ideia muito de uma coisinha assim, eu me amo assim e pronto. Não é isso. Então, eu me amo assim, mas se minha ruga incomodar, eu sei onde eu vou. Eu me amo assim, mas se eu quiser escovar meu cabelo, eu vou e escovo, porque o cabelo é meu. Então, o autoconhecimento, quando a gente fala de você se apropriar de quem você é, tem muito a ver com o que eu vou deixar que o externo me afete e o que eu não vou. E sobre o envelhecer, tem tudo a ver. Porque dá uma ideia de que se eu estou... né, eu não sirvo, né, ou eu não estou me reconhecendo como sendo uma mulher mais atraente, eu deixo de ser atraente porque eu estou mais... Não, são fases. Se a gente for, igual a Cí falou, né, se eu tiver consciente de que são ciclos e que vão ter algumas perdas, mas eu vou ganhar outras coisas... Né, tem uma médica legal também que eu gosto, uma psiquiatra que eu sigo, e ela fala que é como se fosse um sorriso. O gráfico entre idade, né, então ela fala, a melhor idade aqui com 20... é a hora que você está no auge. Você fala, gente, tudo... né? Porque a gente não tem muita consciência das coisas. É meio falta de juízo. E aí, no outro lado, ela fala, é a gente com 40, 50. Porque eu posso escolher melhor. Eu sei o que eu quero para minha vida. Eu não vou aceitar que tantos rótulos, né? Deixar que tantas pessoas interfiram nas minhas escolhas. Então, quando eu estou mais consciente disso, né? Fala que essa fase embaixo, que é quando você está lá entre os 20 e os 30, 35, é porque a gente está correndo atrás de trabalhar, de escolher profissão. E a gente segue essa vida tão desenfreada, que é o que você estava falando sobre o envelhecer, né? Eu vou fazendo tudo tão desenfreado, eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu tenho isso aqui, eu tenho que fazer conteúdo para rede social, não sei o quê. Quando chego numa idade que eu deixo de produzir mais, eu tenho mais tempo para pensar, que é essa senhora com 82 anos que chega e fala, e aí? E agora? Eu estou com tempo sobrando. Essa coisa que falam no síndrome do ninho vazio, né? Em verdade, é porque eu me anulei, eu vivi em função dos outros e do que eu tinha que fazer enquanto, né, as regras sociais. Quando eu paro, eu vou ter que olhar para quê? Para mim, para minha idade, para o que eu fiz de escolha. Eu tenho tempo livre e, às vezes, eu não sei o que eu vou fazer com esse tempo livre. Como eu falei também da aposentadoria. Eu vou esperar me aposentar para poder viver a minha vida, quando eu vejo já passou. Mas o que acontece hoje, eu acho que é até mais complexo, porque quando a gente chega nesse ponto aqui, né, na outra ponta do sorriso, a gente está com 50 anos, sei lá, o que acontece? A sociedade continua exigindo coisas da gente. Né? Hoje, tô falando hoje, no mundo de hoje, né? Há 50 anos era diferente, porque o mundo era outro também, né? Mas no mundo de hoje, as pessoas continuam exigindo coisas da gente. E aí é que eu quero entrar na questão do autoconhecimento versus autoimagem. Porque a sociedade continua exigindo. Então, chegam para você tem 50 anos? Não, mas você tem 50 anos, você está ótima. Olha a Cláudia Raia com 55 anos grávida, olha, ela é jovem. Mas não é todo mundo que é assim, não é para todo mundo que funciona assim, como a Simone acabou de falar, né? Então, assim, poxa, aí começa a dar uma frustração, né? Poxa, mas eu tenho 50, eu não estou me sentindo assim, mas eu tenho que fazer, porque estão te exigindo. Não, você tem que fazer, você tem que produzir, você tem... Aí você fica, não, mas agora eu preciso botar coisa, porque eu preciso fazer coisa. E isso, se a gente já tem uma dificuldade de lidar com a nossa autoimagem, nesse momento que a sociedade te fala, mas você tem 50 anos, olha, 50 são os novos 40. Pô, não dá uma puta frustração você virar e falar assim, poxa, eu não posso nem ter 50, não posso nem ter a minha preguiça sossegada, né? Eu acho que é isso. A gente tem também que entender que tem hora que a gente vai parar. Porque um dia a gente vai morrer, gente. É isso, a gente vai parar, a gente vai desacelerar. E desacelerar faz parte do processo. Você pode ou não desacelerar, mas entender que você vai ter menos energia e que tudo bem com isso é o grande segredo, na minha opinião. Porque mas muitas não é vezes isso que acontece, né? Quando você recebe teus pacientes.
Ou você recebe Mas seus pacientes? você sabe que eu hoje tenho feito um trabalho muito bacana e através dessas campanhas que a gente faz, eu tenho conseguido captar pacientes que tenham essa mesma vibe. É engraçado, né? Todo mundo diz assim, você tem o paciente que você merece, cada um tem o seu público. E é verdade. Dificilmente hoje eu pego uma pessoa que chega com esse conceito de que não pode envelhecer e que eu entendo a angústia dela, né? Eu tenho uma empatia pela minha paciente que chega e fala, olha, eu tenho 50 anos e no meu trabalho chegou uma mulher de 30 e ela acabou sendo mais valorizada do que eu porque passa a ideia de que ela é mais ativa, que ela tem mais energia para cumprir esse cargo, mas eu tenho muito mais experiência. Então, eu tenho certeza que se eu melhorar um pouco a minha aparência, eu vou passar mais vigor. E aí sim, aí eu acho que é o momento ideal de você cuidar de você, que é o que a Simone chama de autoconhecimento. Sim. Eu sei que eu tenho capacidade, eu tenho competência técnica, só que a minha imagem no espelho não está refletindo isso, mas eu sei o que eu tenho por dentro. Você consegue me ajudar a dar um up nessa minha imagem? Aí sim, aí você chegou no ponto legal. Porque eu posso sim, procedimentos minimamente invasivos, te ajudar, porque isso vai fazer você se olhar diferente, né? E aquele plus a mais, você consegue talvez conquistar coisas quando você está se olhando e se vendo abatida, ou com o cabelo com 2 dedos de branco, você não confia em você. Não é isso, Simone, é a autoconfiança. Então, né? Mas eu acho que uma coisa que você falou que é interessante é isso. Se você vai para melhorar algo, é diferente de você estar indo para transformar. Isso aí. Se eu quero uma transformação, essa transformação ela não vai acontecer. Porque você vai parar de olhar aquilo e vai olhar outra coisa. Né? Porque você está buscando algo além da estética. Então, se você tem essa escuta, eu falo, é privilegiado a pessoa que senta e é ouvida. Por quê? Você vai conseguir identificar, e aí a pessoa nem vai ficar frustrada com o resultado. Isso. Né? Porque eu acho que isso é importante quando você entrega, eu acho que você sempre mostra, eu acho que as suas fotos do antes e depois, né? Porque depois que a gente faz, a gente esquece, eu chego lá e falo, mas eu acho que tá igual. Peraí que eu vou te mostrar. As fotos do antes e depois da própria pessoa. As minhas isso. mesmo. Doutora, eu acho que... Nossa, mano, tava pior do que tava. Eu falei, misericórdia, não é que tava mesmo. Porque tem provas. Mas é isso. Tenho provas. Então, mas quando eu vou buscar algo para amenizar, uma melhora, assim, quando eu vou, né? Porque a pessoa vai pra terapia e ela fala assim, eu sempre pergunto, o que você veio buscar? Porque provavelmente... quero falar disso. Continua. Então, porque provavelmente quando a pessoa vai buscar algo, vão ter coisas que eu não sou capaz de dar. Porque a escuta, né, tem uma técnica, uma escuta diferenciada, só que a pessoa está sentando ali para ela desacelerar, que foi o que você falou, né? E ela poder se ouvir. Conforme ela vai se ouvindo, eu não tenho nada de novo para contar. Eu não vou conhecer a pessoa mais do que ela mesma. Então, ela vai se ouvindo. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E ela vai ressignificando a sua história a partir da própria escuta, né? Do que ela fala e ela se ouve. E aí você vai ajudando a organizar as ideias. Eu falo que vem um quebra-cabeça todo bagunçado e a gente vai ajudando, né, a montar. E aí falta um pedaço azul. Parece o céu, né? Se é aqui em cima, não, falta um pedacinho aqui, ó. Me parece que era... Por quê? Porque tem peças faltando, né? E a gente não dá conta de tudo. O nosso inconsciente, igual a gente falou do envelhecer como uma negação. Se eu nego que eu vou envelhecer, eu não preciso antecipar nada, né? Eu não preciso fazer uma... Como é que fala quando é? Prevenção. Uma prevenção. É verdade. Então, eu não preciso me prevenir. Porque você falou, porque umas pessoas, claro, tem gente que tem uma ótima genética, tem gente que não tem, né, problema para obesidade, tem gente que tem a questão, já foi criado desde sempre num ambiente que são todos atletas, que estão acostumados com atividade física. E tem gente que não. Então, assim, o ambiente contribui muito. Então, essa coisa do autoconhecimento que a gente fala que parece meio... só então me conhecer dou conta. Não, então se eu sei as minhas limitações, eu também posso buscar. Se eu sei que eu não estou bem e é temporário, eu consigo buscar uma ajuda estética, eu consigo ajudar buscar uma ajuda para a saúde mental. E não precisa necessariamente ser terapia. O autoconhecimento, ele pode vir, né, de outros... Pode ser uma meditação, pode ser a pessoa que busca... sei lá, um reiki, uma terapia holística, não importa o tipo de ajuda que ela está buscando, desde que ela queira estar melhor com ela mesma, né? Porque é aquela médica que a gente falou. Quando a gente está ou doente, ou a gente envelhece, que a gente está no fim da nossa fase, o
que a gente pensa? Putz, eu podia ter ligado menos porque as pessoas pensam, porque falam de mim, porque a gente está mais perto do que a gente se conecta mais com a gente, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, essa questão de buscar uma melhora e não uma transformação. Nós estávamos falando, para quem não ouviu nossa conversa, nós estávamos falando sobre os pacientes que entram em fases terminais, doenças terminais, que sabem que vão partir, que vão morrer, e que é muito difícil lidar com esse momento, mas você tem que entender que vai chegar um momento que você vai partir. Esse apego pela vida, você está falando sobre isso, e para mim vem um lado espiritual, eu não consigo não pensar. Sim. Não importa a sua crença, importa que você entenda que você tem um lado espiritual, se você for agnóstico também tudo bem, mas entender que existem outros valores, né? Não é só o estar vivo, é fazer algo por alguém, nem que seja só para você, mas que seja uma coisa para o bem, para melhorar. Sim. É por que você está, né? Por que você está aqui? O que você está fazendo? Qual é o teu propósito? A gente chama de sentido da vida, né? Porque quando você tem um propósito, talvez isso seja um pouco... Não sei se é mais fácil, acho que não é fácil nada, né, gente? Não é fácil envelhecer, assim. Mas preenche, né? Preenche alguma coisa também. Isso, a gente tem que falar disso justamente para a gente entender. Acho que isso que você falou assim, é muito interessante, porque quando você não preenche, você tem que cuidar só do que está por fora, né? Porque dentro tá muito vazio. Então, porque daí entra o consumismo, entra essa ideia de que eu tenho que guardar dinheiro para eu envelhecer com mais saúde. Só que depois, né, é o que a gente falou, passando o tempo, eu não vou ter a mesma predisposição para fazer as coisas que eu faria quando eu era jovem. Então, eu ir validando em cada fase da nossa vida, né? A gente vai validando as nossas conquistas. Uma das coisas que a gente sempre fala, tem até um livrinho infantil que eu tenho no consultório, que é muito legal, que é o pedacinho que me falta, né? A gente já nasce com essa falta. É existencial, a gente sempre vai querer estar preenchendo com algo. Então, desde pequenininho, a gente precisa que a mãe amamente, a gente vai crescendo, a gente vai querendo ser amada, a gente quer ser o filho, né, preferido, a gente quer ser, na escola, a gente quer se desenvolver bem, a gente quer trazer boas notas, a gente quer reconhecimento, sempre. Pode perceber, ao longo a gente aprende que é assim que tem que ser. Então, o envelhecer entra nesse lugar também, né? Eu tenho que envelhecer bem. E o envelhecer bem é não parecer que eu envelheci. Triste demais, né? Envelhecer bem não é isso. O envelhecer bem pode ser também um envelhecer sem depender do outro. Você ter condições de se autogerir, de você ter como se deslocar. Você não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, esse é o ideal, né? Esse é o que a gente... Mas é o que a gente busca. É óbvio, sim, que vem o imponderável. A gente viu que a pandemia veio aí para quebrar tantas teorias, né? Então, morreram pessoas que eram jovens, que eram atletas. Sim. Então, não existe certeza de nada. Sim. Né? O que dá para ter certeza? Que é o hoje. É aquilo que a gente estava falando, mindfulness, né? É saber que eu estou vivendo hoje plenamente, cuidando de mim, fazendo o melhor, porque você não sabe se amanhã você vai estar aqui ainda. Né? Então, o seu envelhecer, pode ser que você não envelheça. Privilégio se você envelhecer, mas pode ser que não. Então, não é melhor a gente ter essa consciência e poder fazer as coisas fluírem? E aí eu queria falar um pouquinho sobre prevenção, né? Prevenção no sentido de, se eu quero ficar bem, né? Se eu quero envelhecer, né? Eu sempre digo isso, eu quero envelhecer. Não quero envelhecer, mas eu quero envelhecer. Dá para envelhecer sem envelhecer? Não dá. Porque a outra opção, né, gente, a outra opção é morrer mais cedo. Então, essa a gente não quer, a gente quer viver, né? A gente está aqui, seja qual o propósito de cada um, mas a gente está aqui para viver uma vida. Quem quer ter filhos vai ter filhos, quem quer investir na carreira vai investir na carreira, enfim. A gente está aqui pelos nossos sonhos, né? A gente constrói sonhos, nós somos seres sociais, a gente faz coisas, e essas coisas têm significado, a gente quer reconhecimento, né? Então, por exemplo, eu sou atriz, eu estou com 53 anos, eu estou numa idade em que, para mim, para a minha faixa etária, para as mulheres da minha faixa etária, começa a reduzir a quantidade de papéis, porque, especialmente, aí a gente está falando de alguns mercados, né? Mas no audiovisual, especialmente, se preconiza que a mulher tem que estar bela, né? Porque vai aparecer no cinema, na televisão e tudo mais. Eu tive o privilégio, por exemplo, de fazer um filme
que tem cena de sexo, de amor e tal, com 50 anos. Eu como protagonista. Então, isso é um baita privilégio que a gente não vê muito por aí. Porque a mulher, a partir dos 50, ou ela está lá, Cláudia Raia, né, malhando, ou ela vai começar a sentir os efeitos e vai... Tá. Então, como é que a gente faz, né? Aí quero falar um pouco de saúde mesmo, de saúde física e mental. Como é que a gente faz? Porque a gente sabe que a gente vai envelhecer. Beleza, vamos envelhecer. O que a gente tem que fazer? A gente começa a se cuidar antes? Com que idade a gente começa a se cuidar? Como é que a gente faz essa prevenção? A gente procura um médico, a gente procura 2, a gente procura 3? Como é que a gente faz? Olha, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de procurar cuidar da saúde mental. Né? Então, para mim, assim, você não pode fazer terapia? Faça algum tipo de relaxamento, faça algum tipo de tratamento que deixe você zerar o QI. Meu marido brinca, zera o QI um pouco, Simone. Você fala demais, você pensa demais, você estuda, você não zera o QI. E é verdade, zera o QI um pouco. Vai para uma praça, olha um pássaro, não sei. Eu acho que nesse ponto a Simone vai nos falar melhor. Mas eu acho que a gente tem que buscar ter relacionamentos que te deixem bem, viver momentos que façam você feliz. Eu acho que a felicidade, acho não, né? Isso é científico, ela libera neurotransmissores, ela libera substâncias no nosso corpo que nos fazem ficar melhor, né? Então, isso tudo vai somar aos tratamentos que a gente vai falar nos outros episódios, que nós teremos muitos episódios legais, vamos falar com nutricionista, vamos falar com educador físico. Eu acho que a gente pode, sim, pensar em todos os setores da nossa vida, né? Na saúde mental, eu acho que deve ter dicas. Para mim, saúde mental é poder um dia na semana ir no cinema sozinha. Não sei, para cada um tem uma coisa, não é? Se buscar felicidade, é isso? É igual a questão de a gente falar do sentido da vida, né? Se a gente pensar no sentido literal, que é nascer, né? A gente cresce, desenvolve, morre, fica muito pouco. Frustra, né? A gente não dá conta dessa angústia. Então, assim, o que vai mudar é esse processo, a forma com que eu vou passando por cada fase da minha vida e o sentido que eu vou dando para isso. Então, essa questão do sentido que eu vou dar para a minha vida, eu não preciso necessariamente fazer uma terapia. Tem gente que consegue isso buscando a religião, a espiritualidade. Tem gente que o próprio convívio social, a pessoa, né, ela se alimenta daquilo que faz bem, ela faz trabalho voluntário. Tem gente que, né, esses trabalhos sociais. Então, assim, a pessoa se respeitando. Então, se eu respeito o meu limite, se eu respeito o meu desejo, o respeito por si mesmo, a gente vai atropelando tanta coisa, a gente vai aceitando cada coisa pra gente, né? Ainda mais no papel de mulher, no papel de mãe, no papel... Qualquer um, no profissional, essa coisa que você falou da idade, né? Eu já tinha tido minhas filhas, eu tinha me formado em administração de empresas e eu não dava para voltar para o mercado de trabalho porque eu não arrumava um emprego que desse pelo menos para eu pagar. Eu falo que é a perua escolar das minhas filhas, né? E aí eu falei, putz, sempre quis fazer psicologia. Aí todo mundo falou, mas agora? Quantos anos você tinha? Eu me formei com 40. Com 39. Olha, gente, que maravilhosa. Eu tinha feito com 22, né? Me formei em administração e aí casei, tive as filhas, eu precisava voltar para o mercado de trabalho. E a psicologia era uma profissão... E disseram que você estava velha para... Eu era uma das mais velhas da sala de aula. E o que acontece? A experiência... Foram os melhores 5 anos da minha vida. Por quê? A experiência, a maturidade, eu já ter sido, né, ter tido 2 filhas, aquilo me ajudou muito. A minha escuta é muito mais apurada hoje, né? Tenho muita coisa para aprender, não parei de estudar justamente porque a gente sabe que a gente não pode se limitar. E aí, hoje, se me perguntarem de coisas que eu não sei responder, eu vou dizer, eu não sei, mas eu posso pesquisar. Né? Então, se a gente sabe das nossas limitações, das dificuldades que a gente tem, e esse respeito pela nossa história, só eu sei de onde eu vim. Eu posso me comparar com outras mulheres de 47 anos, mas elas vieram do mesmo lugar que eu vim? Não. Isso é subjetividade. Elas não tiveram a mesma experiência. Não tiveram a mesma experiência. Cada uma está dentro de um contexto, né? A mesma coisa você, a mesma coisa assim. Então, assim, isso é muito importante. Então, esse autorrespeito, eu pôr limite, isso não vai deixar eu ficar numa relação abusiva, não vai deixar com que me humilhem no trabalho, seja lá o que for. Então, esse respeito, né, pela nossa história, ajuda muito. E também faz com que a gente envelheça de forma mais saudável.
Por quê? Porque daí se eu sei que tem... Um exemplo, né? Disseram também que era muito tarde. Eu tinha medo de envelhecer. Eu tinha medo de não poder fazer coisas. Eu tive que olhar para isso. Porque na terapia, quando fala, tenho medo de envelhecer, a gente tem que perguntar, medo do quê? O que a velhice vai te trazer? E se eu quiser fazer coisas com as minhas filhas que eu não posso? O quê, por exemplo? Eu gosto de pedalar. Eu posso pedalar com a minha idade. E aí, quando eu fui fazer minhas trilhas, que eu fiz lá os meus 40, 50 quilômetros pedalando, eu falei, então dá para envelhecer assim. Então, é a gente poder saber que lugar a gente está. Então, mas isso é uma coisa interessante, né? Que eu também tenho que dar subsídios para mim no futuro, para eu poder exercitar aquilo que eu gosto, né? Então, eu quero pedalar com as minhas filhas daqui 20 anos, eu tenho que continuar pedalando hoje, né? Não dá para parar, falar, vou ficar descansando aqui, daqui 20 anos eu começo a pedalar. Né? Eu tenho que me preparar física e emocionalmente para seguir esse caminho. Sim. Né? E é disso que a gente está falando aqui. É de como a gente se prepara para viver daqui 30 anos. Como é que vocês se preparam? Bom, eu faço os meus exercícios físicos, não tanto como eu gostaria hoje atualmente, faço uma alimentação razoavelmente saudável, tenho minha rotina de skincare, porque eu acredito nisso. E eu faço minha terapia. Estou bem resolvida? Tá dando para levar, né? Qual é o empresário que hoje, no pós-pandemia e guerra, pode estar feliz? Eu, com 53 anos, decidi empreender. Então, existem desafios que a gente se coloca na vida e, às vezes, a gente não sabe se é para a gente ou se é para o outro. Eu entendi que foi para mim. Então, foi muito legal. Hoje, para mim, um grande desafio será que a minha empresa vai sobreviver a mim? Será que eu vou conseguir fazer a minha empresa ser algo para os meus filhos? Não sei. Então, talvez não seja, né? Talvez ela seja para você. Para mim, então, é muito isso. Porque quando eu comecei, eu pensei, poxa, eu preciso deixar um legado, eu preciso deixar algo para minha filha. Então, eu acho que o envelhecer é tão além de tudo, é isso, é o que eu vou deixar para uma próxima geração. E aí eu penso, poxa, pode ser que minha filha não queira trabalhar na minha clínica, nem como administradora. Ela pode não ser médica, mas ela poderia ser administradora, mas pode ser que ela não queira. Então, o envelhecer é tudo, né? É você deixar algo no mundo. Então, aí eu pensei, poxa, de repente eu posso falar para pessoas sobre as minhas dúvidas, os meus medos, e talvez isso seja algo para deixar para o mundo. Né? Só de levantar um tema, uma temática como essa, que é difícil, e a gente poder trazer uma inspiração para alguém, nem que seja para ser ruim. Ai, Deus me livre, não quero ser igual aquela lá, não. Mas, pelo menos, você gerou algum conflito que faça alguém refletir em cima disso, né? Eu gosto muito de uma coisa, você falou disso, e é uma coisa que a Simone faz quando um paciente chega, eu como paciente também já passei por isso, o que te incomoda, né? Então, isso tanto do ponto de vista psicológico como físico, é assim, antes de eu resolver as coisas, eu preciso olhar para mim, o que me incomoda, o que me machuca, onde eu quero chegar, né? Tanto do ponto de vista da autoimagem, e acho que a gente vai lidar com a autoimagem em todas as fases da vida, né? Mesmo aceitando que a nossa pele vai ficar flácida, que as rugas vão aparecer e que o cabelo vai embranquecer e que a gente não vai ter mais um viço, sei lá, o peito não vai estar mais lá empinado. Mas a gente tem que olhar para isso e entender que, bom, agora aqui o que me incomoda, né? Não pode... Porque quando eu tinha 30 anos também, muitas coisas me incomodavam no meu corpo, até no meu jeito, né? Mas eu não ia procurar um especialista para dizer o que me incomoda, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? O que significa para vocês quando vocês perguntam para uma pessoa o que te incomoda, para entender como ajudá-la, né? E você perguntou antes, né, o que a gente faz. Eu nunca gostei de academia. É um ambiente que me entristece. Eu sempre me cobrei muito por isso. E aí eu odeio academia. Eu também, mas só que você se conhecendo também te ajuda a buscar outras coisas. Eu amo Pilates. É um ambiente que
adoro, sempre poucas pessoas, você pode fazer descalço. Então, eu queria ser ginasta quando eu era criança. Fora que você é night biker, né? Essa mulher você poderosa, pedala, por isso você falou de vestida pedalar. toda, ela pedala muito. Eu ponho a roupa e tiro foto. Aí pedalar é outra Mas tá coisa. dando resultado. Então, a própria bike, e você descobrindo coisas que você gosta e que em algum momento alguém disse que era inadequado para a tua idade, né? E aí você vai se apropriando de algumas coisas. E essa questão do legado, eu acho que a gente fica muito focada em deixar alguma coisa física, né? Material. E eu acho que se a sua filha olhar para a sua determinação, para os momentos das dificuldades que você passou, pelas perdas, a forma com que você reagiu, então seu legado já tá a caminho, né? Ela já sabe um direcionamento. Por quê? A gente tem sempre uma ideia, às vezes minhas filhas falam isso para mim. Nossa, mãe, eu queria ser como você, eu queria pensar isso, porque não sei, ou não, né? Elas te podam, mãe, não é mais pra tua idade, não, mãe, não combina com você. Então, assim, a gente vai ouvindo algumas coisas e aí a gente vai aprendendo, né, também com os filhos, com os mais jovens. E essa questão do que você perguntou, Maura, o que você veio buscar é você também ter a maturidade que, às vezes, o que a pessoa veio buscar você não pode dar. É você ser honesta. E muitas vezes você fala, olha, você vai ter que buscar outro tipo de ajuda, porque eu não posso, né? E outra, é importante que quem é psicólogo fazer terapia, porque eu não vou conseguir levar o meu paciente até onde eu nunca cheguei, né? Então, às vezes eu falo, olha, esse caminho aí não é fácil, eu sei que está muito difícil para você, mas eu vou estar do teu lado. Agora, nós vamos pensar juntos o que você... Eu nunca vou saber a resposta. E muitas vezes as pessoas buscam a resposta. Assim como... O que que a resposta está dentro de cada um, né? Também. Mas isso é muito... Mas aí vai falar, então eu pago a terapia para quê? Se eu quero melhorar... Então, para que eu vou ao médico se ela não pode... Se eu não vou poder ficar jovem? Porque existem limites, né? Entre o que eu busco e o que eu posso oferecer para o outro. É disso que eu quero falar, de limites. Porque o fato da gente estar envelhecendo não significa que não existam limites, né? A gente pode superar limites, a gente pode empreender, como foi o caso da Simone, né? O teu, né? É empreender, você fazer uma faculdade, se formar aos 40 anos, você está empreendendo, você está investindo na tua vida, numa coisa nova que você gosta, né? A Simone abriu uma clínica aos 53 anos, caramba, ainda mais num país como o nosso, na pandemia, é uma baita coragem, né? Então a gente pode, mas assim, existem limites, né? Sim. E aí é disso que eu queria falar, por isso que eu falei dessa questão de olhar o que te incomoda. Queria que você falasse disso. O que eu gosto muitas vezes, como profissional, até de falar, eu dou um espelho na frente do paciente e falo assim, o que te incomoda? Porque às vezes o que está incomodando ele, eu posso resolver. E às vezes o que eu acho que eu preciso melhorar no paciente não incomoda ele. Então é muito legal. Essa relação é uma relação muito honesta. Então eu mostro, olha, vou fazer a minha avaliação e o que eu posso fazer por você é isso que você quer? Muitas vezes Então, hoje em dia, eu tenho cada vez mais um nicho de pacientes que passa comigo e fica satisfeito. E a gente brinca, deu match, né? Porque é o paciente que é aquilo e é aquilo que eu posso dar. Mas é porque eu acho que eu já venho fazendo um trabalho de divulgação, de comunicação muito assertivo, desde que a gente começou e que já faz uns bons anos aí que a gente está juntas, né? Eu acho que a gente sempre procurou pensar sobre o que a gente queria falar para o paciente. A Maura é que faz muitas campanhas minhas, a gente pensa juntas o que a gente quer comunicar, porque você não pode prometer uma coisa que você não vai cumprir. É desonesto, né? Se o paciente chega e fala para mim, eu quero tirar essa ruga, olha, esquece, eu não tiro. A gente melhora, suaviza. Não, mas eu quero tirar esse tumor. Isso eu consigo. Às vezes é uma lesão, mas vai ficar cicatriz, né? Então, tudo tem um preço, né? Então, para mim, o que eu estou fazendo é isso, é o meu autoconhecimento, são essas pequenas atitudes, os pequenos procedimentos. Eu sempre brinco com as pacientes, eu falo, olha, gente, eu não sou aquela louca da seringa e da toxina que dorme com um frasquinho embaixo do travesseiro. Então, eu faço os meus procedimentos assim como eu indico. E tudo embasado em muito estudo e em fisiologia. Eu entendo da fisiologia do envelhecimento. E por isso eu te explico por que eu vou te indicar cada tratamento em cada fase da sua vida. Porque eu estou ali disposta a cuidar da tua saúde, da tua qualidade de vida. Eu não estou ali para vender tratamento, que virou um comércio, né? Isso virou um comércio. Assim como eu acho, se na tua área, autoajuda, coaching, eu não sei o que você acha disso. Eu acho que
conhecimento é uma coisa. Agora, falar que você pode tudo, você vai botar uma capa de super-homem e pular da janela porque você pode? Acredita em você porque você pode? Então, eu já perdi bastante, né, clientes por conta disso, porque eu sou muito sincera. O que a pessoa, né, se ela vai buscar algo que não depende de mim, ou que mesmo que seja num processo dela, que é tempo, né, uma ideia de cura, não existe cura. Às vezes a pessoa vai buscar e é autoaceitação. Às vezes você é daquele jeito, às vezes você quer mudar porque para se enquadrar num... Para se encaixar. Para se encaixar, para se enquadrar, às vezes, num perfil, para uma vaga. Você não vai sustentar isso a longo prazo. Você pode vender uma imagem, você pode vender a imagem que você quiser, mas você não vai sustentar isso a longo prazo. É superficial. É superficial, porque a gente tem algo, né, que é nosso, que é da personalidade, que é dessa identidade. Então, quando essa ideia do que você vai buscar, do que eu posso ajudar, às vezes, quando você é muito sincera, a pessoa... Porque eu no começo, eu tinha uma ideia muito crítica, assim, com coach, tudo por causa de algumas experiências de alguns pacientes que chegaram. Mas tem muita gente que está nessa fase, que às vezes a pessoa já passou por um processo terapêutico ou não, mas ela está muito direcionada para o objetivo dela e esse trabalho ajuda. Então, assim, você pode buscar um coach, você pode buscar uma orientação, né, profissional, e a pessoa vai te ajudar a se desenvolver naquele ponto. Terapia é mais do que isso, né? Você vai ter que entrar em contato com a tua história, você vai ter que ver por que você chegou... Porque a gente fala sempre de uma causa. Tem as consequências? Tem, mas e a causa? Né? Então, é igual o remédio. O remédio é para um sintoma, mas e a causa? Então, tudo ajuda, né? E hoje eu sou muito mais aberta em relação a isso, porque eu acho que a gente tem momentos, né, fases da vida da gente que tinha um professor meu que ele brincava, autoajuda só serve pra ele, por isso que é auto. A história dele só serve pra ele. A pessoa se autoajudou. Mas sabe por quê? Porque às vezes você lê um livro que parece tão fácil fazer aquilo que ele fez, se você não consegue, se você estiver num estado depressivo, você deprime ainda mais, porque dá uma sensação que todo mundo consegue, menos você. Sim. Então, não, você tem que olhar para... Dá mais frustração. Dá mais frustração. Então, você olhando para a tua própria história, sabendo quais são as suas limitações, que nem... E é assim, ó, uma unha encravada é a mesma dor de quem amputou a perna. Exatamente. Quem está ouvindo, que assim falou da escuta, eu que estou ouvindo, não me importa. Se para ele aquilo é a dor do mundo, eu vou ouvir como a dor do mundo. E a ideia é sempre de uma diminuição de angústia. Então, a pessoa que busca terapia, normalmente, ela está indo carregada de muita angústia. Então, a gente vai olhar para essa angústia. Então, tem coisas que dá para mudar. Eu não consigo mudar marido, eu não consigo mudar pai e mãe, mas você consegue passar a compreender melhor. Eu tinha um caso de uma adolescente que ela sempre falava isso. Eu não posso trazer minha mãe e meu pai para sentar aqui para escutar o que a gente está conversando. Pode, mas talvez se eles não queiram mudar, não vai adiantar nada, né? Então, tem sempre esse lugar. Às vezes a gente não muda, a gente se aceita. E às vezes a gente não, né? Essa ideia de querer mudar o outro para ficar tudo bem, eu só vou saber qual é o meu papel naquela família e vou deixar com que as coisas se encaixem conforme eu for me apropriando de mim mesmo. Então, acho que tudo isso ajuda, né? Sim. Você tem medo de envelhecer? Hoje menos, igual eu falei. Eu acho que por conta das minhas filhas estarem maiores, de eu ter passado, né, de ter alguns processos, de eu ter perdido a minha mãe. E aí a gente saber que a próxima etapa somos nós, né? O ciclo vai mudando, a gente vai passando... a coroa. Então, hoje, eu falo, eu tenho medo das limitações físicas mesmo, de precisar de alguém que cuide de você, de disponibilidade de você tomar, né, essa ideia de que a gente toma tempo do outro, mas hoje de muito ficar menos. Dependente, Hoje, né? muito menos. Mas se a gente trocou as fraldas dos nossos filhos, qual o problema deles trocarem as nossas? Mas eles não têm débito com a gente. Mas a gente também escolheu ter os filhos. Então, e eles têm os pais. Então, mas eles vão poder, mas eles vão poder escolher. Isso pode ser orgulho. Não, eu quero se cuidar, eu já falei, pode me lavar até com a VAP. Eu fico lá quietinha, paradinha, lava com a VAP morninha. Mas eles não podem, isso eu falo sempre, nem profissão, nem ideia de que a gente vai ter filho para cuidar de... Eles têm que ser livres assim como a gente foi. Tomara que a gente consiga passar esses valores morais, esses valores espirituais e que eles queiram, mas não por obrigação, mas porque eles têm esse sentimento de, né, de retribuir o que nós fizemos. Eu espero. Na verdade, a gente não tem... E quem não tem filhos, por exemplo? Eu não tenho. Eu só tenho meu irmão, que é um pouco mais novo que eu, mas também não é muito mais novo que eu, e meu marido, né? E aí?
que acontece? Esse é, assim, pensando em envelhecimento, meu maior medo é esse. Tá, eu fico sozinha aqui. Eu sempre brinquei muito com meu irmão mais novo, que a gente ia ficar velhinho e um ia ficar trocando a fralda geriátrica do outro, porque não ia ter filho para fazer isso por nós. E é realmente uma sensação... Então, não precisa ser filho, né? Alguém pode cuidar da gente, né? Mas você pode Sim, pensar... mas essa sensação de não ter independência para ir e vir, para fazer alguma coisa, isso é uma coisa que me assusta, porque eu sempre fui independente. Então, nesse sentido, eu sou uma pessoa que eu tenho pânico, eu sempre fui independente, eu sempre fiz minhas coisas. Então, quando eu não posso fazer, quando alguma coisa me impede de fazer minhas coisas, especialmente física, isso me assusta. Então, mas a gente tem uma ideia de que só envelhecendo a gente pode passar por qualquer acidente, qualquer coisa, e a gente passar, né, e passar a depender de outras pessoas. A questão é que filho não é garantia de ser cuidado. Não. Né? Com certeza. A gente não tem essa garantia. Agora, sabendo que você já tem esse medo, como é que você se prepara? Você vai se... É tua velhice, você pode ser não que... me prepara, amor. Então, você prepara? Eu não. Então, é por isso que a gente sempre Imagina, deixa... eu fico aqui só sofrendo. Eu falei que eu quero um terreno para pôr todas as minhas amigas, a gente vai fazer tudo, sabe, igual a tribo indígena? Cada uma com a sua casinha, a gente vai dividir a aposentadoria. Por falar em hábitos, vocês já viram falar que os esquimós, quando os idosos... Quer dizer, isso foi num tempo atrás, não sei se hoje ainda acontece. Quando ele está numa fase já muito envelhecida, eles levam com uma cadeira e põem no topo de uma montanha e ali ele fica até ele... Sim. Eu quero uma rede. Tem uma história assim que a Glória Maria contou uma vez, não lembro em que programa, acho que um programa do Porchat, assim, que foi isso, que ela estava subindo uma montanha lá, sei lá onde. E ela viu. E tinha um senhorzinho assim, sabe? Ela, ai meu Deus, vamos pegar esse senhor, e levou para o hospital. Bom, ela fez a maior fuzuê e era para o senhor ter ficado ali, porque era a cultura deles. Até porque eles eram povos nômades e eles não podiam transportar pessoas que não tinham mais mobilidade. Então, tudo é cultural, né, Simone? Também acho. Não quer dizer que o filho vai olhar por mim. Pode ser que ninguém olhe por mim e eu seja encontrada lá na cadeirinha. Se quiser ir lá para o nosso igluzinho, a gente podem ter amigos. Já que a gente está a gente está chegando no final, né? Porque a gente passa muito rápido, né? Uma hora aqui, ó. Que gostoso. Passa muito rápido, mas a gente vai falar mais sobre o tema envelhecimento nos próximos episódios. Mas eu quero, só para trazer aqui, a gente falou de frustração, quero falar um pouco de expectativas, né? Então, somos aqui 3 mulheres. A Simone Teodoro é a caçulinha aqui da turma. Estou me sentindo tão jovem hoje. Aproveite. E somos mulheres aqui no auge da maturidade, né? Dos 50, estamos chegando, a Simone chegando, eu e a Simone Neri já passamos, estamos aqui caminhando. Então, eu quero falar de expectativas, já que a gente está falando de envelhecimento, de envelhecer bem, de se autoconhecer, de se cuidar. Quero que vocês falem sobre isso. Como que vocês estão olhando para a aurora da nossa vida? Como que vocês estão olhando aí para frente? Olha, eu, por conta dessa mudança toda da minha vida dos últimos anos, eu não estou olhando muito, assim, eu estou olhando mais para o agora. Eu estou mais numa vibe de procurar esse mindfulness, né? Que é viver o momento e cada dia um dia. Eu estou assim. Mas como você cuida do corpo e da alma? Eu acho que o meu lado espiritual cada vez está sendo mais aflorado, então eu tenho muita fé de que eu tenho uma motivação para estar aqui. Eu tenho um sentido na minha vida e eu tenho que dar sentido todos os dias. E aí, é claro, não sou mais hoje tão neurótica como era por peso, por controlar meu peso. Hoje eu me dou mais prazer. Engraçado, ao contrário do que eu fiz uma vida inteira, que foi ter uma dieta espartana, hoje eu estou ao contrário. Eu estou me dando um pouco mais de prazer. Eu estou me permitindo mais, estou permitindo... Viver o presente, né, Viver o presente, exatamente, né? Exercício, eu sempre fui a louca da academia e eu gosto, mas eu estou fazendo mais coisas que me dão alegria, como cantar, como tocar, como dormir, relaxar, sabe? Eu estou me desacelerando e me desobrigando ao que eu sempre acreditei que eu tinha que fazer, porque não tem garantia. Eu não tenho nada, né? Daquela história. Você tem que fazer... o quê? O que a gente tem, né, gente?
essa coisa da sociedade do consumo, de eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que... Quem falou? E toda escolha tem uma consequência, né? Você pode escolher não querer ganhar se você conseguir viver com menos e estiver tudo bem, né? Exato. Você vai escolher. E na pandemia a gente percebeu que a gente consegue viver de muitas maneiras que a gente achava que não era, não dava, né? É que muita coisa também a gente tem uma falsa ideia de controle, né? Então, a pandemia veio para mostrar que a gente não tinha controle de nada. E, ao mesmo tempo que a gente reclamava que se a gente tivesse os nossos horários, se a gente tivesse autonomia, pudesse trabalhar de casa, ia ser mais produtivo. Um monte de gente pirou em casa, um monte de gente pirou voltando para o trabalho. Então, assim, não tem receita, né? Não tem... cada um vai ter que se conhecer para descobrir onde dói menos, né? E a questão para mim hoje, eu acho que ter, assim, estudando, poder me respeitar mais, igual eu falei, a questão do respeito, né? De poder saber que eu tenho limites, que tem muita coisa que eu não sei, que eu preciso aprender, que o meu trabalho me preenche demais, assim, é uma coisa que eu amo fazer, porque eu acho que é uma possibilidade de você ajudar pessoas, né, a dar o próximo passo. Então, eu não tenho a fantasia de que sai ninguém, né, não transformo ninguém sai do fundo do poço, mas que dá para dar mais um passo, né, e que a pessoa, para ela não desistir dela mesma, porque em alguns momentos eu achei que eu não pudesse mais. E eu posso, vocês podem, né, a gente está o tempo todo aí tentando se refazer, seja através, né, do conhecimento, seja através da música, da arte, seja lá o que for, né, a pessoa, às vezes a religião. Então, se você tem um objetivo, fica muito mais fácil. Não é planos para daqui 10 anos. Tem uma historinha de tá no YouTube, eu não lembro agora o nome, mas era um contador de história. E ele foi parar nos Estados Unidos com essa história e ele ganha. Era um menino que era da Fundação Casa, né, que é a antiga FEBEM. E aí ele arruma uma tutora, uma francesa, que ela foi visitar, né, a casa e pediu para ver um interno. Aí ele estava chegando de uma fuga, tinham pego ele na rua, que era, não sei, trocentas vezes que o moleque fugia. E a mãe pôs ele lá porque ela achava que ele ia ter comida e que ia ser bom para ele, que ele ia estudar, que era melhor do que ele viver, né, que ela morava na área livre e tal. E esse menino, aí a diretora da casa fala, não, esse daí é caso perdido. Aí essa francesa pergunta para ele assim, quantos anos ele tem? 13. Ela fala, não, peraí, se ele tem 13 anos e a gente vive em média 80... Como é que ele é um caso perdido? Como é que é um caso perdido? Então, é a mesma coisa que eu penso para quem tem 60 anos. Se a gente vive em média 80, se você com 60 achar que está tudo perdido, e os outros 20? Pois é. Você vai fazer o quê com ele, né? Então, para a gente não desistir da gente mesmo, pensando, como a gente fala que a gente já veio para cá sem saber quando a gente volta, então aproveite, né? Exato. Aproveite. A gente está... Acabou, né, gente? É isso. Assim como a vida passa, se a gente não viver, esse programa também passa, mas a gente vai ter outros. Né? Espero que vocês tenham gostado, porque essa temática é muito transformadora. E aí, para agradecer você por ter vindo aqui, naquele momento relax que você estiver pensando na vida, eu quero que você lembre da gente também, Cí. Obrigada. A produção está preparando um presente para você. Olha aí. Obrigada, Cí. Obrigada, eu que agradeço. É para mostrar que precisa descansar também, viu, gente? É verdade. Obrigada. E aí, o que a gente quer com isso, né? A gente quer que as pessoas interajam, a gente quer falar sobre esse tema que é tão importante. Então, fala aí, como é que as pessoas podem se engajar aí, podem fazer comentário, podem mandar DM, como é que faz? Quem tiver dúvida, quem quiser falar sobre envelhecimento. Segue a gente, né? Segue o nosso canal no YouTube, comenta no nosso podcast, que a gente vai gerar mais mesas de discussão. Virão outros convidados, Simone convidada a voltar. Obrigada. E é isso, a gente quer engajamento. E a gente vai ter também, fiquem ligados aí no Instagram, a gente vai ter dicas do especialista. Sempre que tiver um episódio no ar, vai ter dicas do especialista convidado. No caso, aqui hoje nós temos 2 especialistas, né? A Simone Neri e a Simone Teodoro, que é a psicóloga. Então, vocês podem fazer perguntas também, mas a gente vai deixar umas diquinhas aí nos Reels e nos Stories para que todo mundo também possa começar o seu caminho, né? Porque envelhecer pode ser
inevitável, né? Mas como diz a Simone, envelhecer faz parte da vida, mas é uma questão de atitude, escolher como envelhecer. Exatamente. É isso, gente. Obrigada. Foi uma delícia. Obrigada, Si. Obrigada, Maura. Até a próxima, gente.